Fala, nação rubro-negra, plantão urgente do Fla News no ar. É isso aí. E a gente chega com notícia quente, porque a luz de alerta não tá só piscando, ela tá ligada no máximo lá no Ninho do Urubu. Exato. Mal começou o Campeonato Carioca e a gente já tem uma crise se desenhando. O time sub-20, que era a grande aposta da diretoria para esse início, simplesmente não tá correspondendo. E a derrota pro Volta Redonda, nossa, foi a gota d'água. Acendeu um estopim que chegou lá em cima na presidência. A pergunta que a gente vai tentar responder hoje é: o que deu errado nesse planejamento e qual é a decisão bombástica que o clube vai ter que tomar antes do clássico contra o Vasco? Uma decisão que pode impactar a temporada inteira. Então, se você é Flamengo de coração, já esmaga esse like e se inscreve aqui no plantão para não perder absolutamente nada dessa história. Ok, vamos lá. A situação é grave mesmo. Não é só um resultado ruim de início de temporada. Esse fracasso do Sub-20 gerou uma discussão interna muito forte. E a gente vai detalhar agora o que aconteceu em campo contra o Volta Redonda e a encruzilhada que o Flamengo se meteu. A encruzilhada é: arrisca os profissionais sem condição física ou encara o maior rival com os garotos e o risco de um vexame. Ok, vamos dissecar isso. Não foi só uma derrota, foi um atropelo. 3-0. O que aconteceu em campo para um placar ser tão elástico assim? Olha, o jogo todo foi condicionado por um erro. Um erro crucial logo no comecinho. Que erro foi esse? A expulsão do zagueiro Carbone. E aqui já tem um ponto importante. Ele estava improvisado na lateral esquerda. Ah, já começa aí o problema. Exato. Com 10 minutos de jogo, ele já tinha tomado 2 cartões amarelos por 2 faltas bem duras. Rua. 10 minutos de jogo. Complicado. A partir dali, com um jogador a mais, o Volta Redonda, que é um time profissional bem arrumadinho, simplesmente deitou e rolou. E para os garotos do Ninho, que já sentem a pressão de jogar no profissional, atuar com um a menos... Vira uma tarefa quase impossível. Não é só a desvantagem numérica, né? É a desvantagem de maturidade tática, de saber se portar em campo numa situação dessas. E os gols foram saindo com naturalidade, pelo que eu vi. Com certeza. O MV abriu o placar aos 16 do primeiro tempo. No segundo tempo, o Rafael Augusto ampliou de cabeça logo aos 5 minutos e o Denner fechou a conta já no finalzinho aos 35. E as análises dizem que poderia ter sido mais, né? Sim, e esse é o ponto mais preocupante. O placar de 3-0 reflete o domínio, mas o Voltaço teve chances, teve gol anulado. Isso não mostra a falta de talento dos garotos, mas mostra o abismo que existe quando você coloca um time de base nessa fogueira. E essa derrota não foi um ponto fora da curva. É o terceiro jogo sem vitória do time no Carioca. 2 derrotas e um empate. O que nos leva direto para o centro do problema: o planejamento. Por que o Flamengo decidiu entrar no campeonato com um time sub-20? É uma estratégia que, agora, parece que está ruindo. Para a gente entender, tem que lembrar que o elenco principal teve uma temporada de 2025 muito longa. Foi até dezembro, com a Copa Intercontinental. Precisavam de férias, claro. A reapresentação foi só no dia 12 de janeiro. Exato. Então a diretoria viu o Carioca como uma janela de oportunidade. A ideia era usar um time só de garotos do Sub-20 com o técnico da categoria, o Bruno Pivetti. Uma ideia que, no papel, parece fazer sentido. Dar rodagem para a molecada. Só que, para fazer isso, o clube tomou uma outra decisão muito pesada. Abriu mão de disputar a Copinha, a Copa São Paulo. E a gente precisa explicar para a nação. A Copinha é a maior vitrine do futebol de base do Brasil. É o campeonato nacional da categoria. Exatamente. Então, ao sacrificar a Copinha, a diretoria fez uma aposta. Disse que a experiência no Carioca, contra profissionais, seria mais valiosa para esses meninos do que a chance de serem campeões no principal torneio da idade deles. Uma aposta que, olhando os resultados, está saindo pela culatra. 1 ponto em 9 possíveis. E a situação na tabela é feia. O Flamengo está em 5º no Grupo B e corre o risco de terminar a rodada na lanterna. Nossa. E isso deixa o técnico, o Bruno Pivetti, numa sinuca de bico. Nas entrevistas, ele tenta defender os garotos, e com razão, né? Ele lembra que é um time campeão da Libertadores e do Mundial Sub-20. É uma geração super talentosa. Mas ele mesmo é forçado a admitir que os resultados não vieram. E ele termina dizendo uma frase que é um código: aguardo orientações da diretoria. Traduzindo, a decisão não é mais minha, a pressão subiu.
Exatamente. O problema deixou de ser só de campo. E é aqui que a coisa fica séria. Porque toda essa sequência de resultados ruins acontece justamente na semana do Clássico dos Milhões, quarta-feira contra o Vasco. A panela de pressão explodiu. O que a gente apurou nos bastidores é que esse fracasso do plano inicial abriu uma discussão interna gigantesca. E agora existem duas correntes, né? Duas linhas de pensamento opostas sobre o que fazer no Clássico. Isso. De um lado, você tem o que a gente pode chamar de partido da ciência. A comissão técnica do time principal, o departamento médico. O pessoal que olha os dados, a fisiologia. E a avaliação deles é categórica. O elenco principal voltou de férias, fez só 3 treinos. Nenhum deles tem condição física de jogar em alta intensidade por mais de 20, 25 minutos. Ou seja, escalar um Arrascaeta desde o início num Clássico. É pedir para ter uma lesão muscular. É arriscar perder um jogador-chave para a Supercopa, para o início da Libertadores. Seria comprometer a temporada inteira por um jogo do estadual. Esse é o lado racional, técnico. Mas do outro lado tem o partido da política. Tem a pressão da torcida, o peso da rivalidade, a imagem da diretoria. Um Flamengo e Vasco nunca é só um jogo. Nunca. E uma derrota feia para o maior rival com os garotos em campo pode gerar uma crise política e de imagem que ninguém quer. Por isso a decisão saiu da esfera técnica. A informação que a gente tem é que a bomba foi para o colo do presidente, o Luiz Eduardo Batista, o BAP. Ele vai ter que bater o martelo. Então, o dilema dele é esse. Ou ele ouve a ciência, protege os jogadores, mantém os garotos e corre o risco de uma derrota humilhante. Ou ele cede à pressão, escala os profissionais sem condição e arrisca ter uma lesão grave que comprometa todos os títulos importantes do ano. E ainda tem um detalhe que aumenta a pressão, né? O risco, mesmo que pequeno, de não se classificar e ter que disputar um quadrangular de rebaixamento. O tamanho do vexame seria histórico. Inimaginável. É uma decisão terrível. Então, o que tudo isso significa para o jogo de quarta? Qual é o caminho mais provável que o clube vai seguir? Olha, as informações que estão circulando na imprensa, principalmente no Sport TV, apontam para uma terceira via, uma solução de meio termo. Um caminho do meio para tentar minimizar os estragos, imagino. Exato. O cenário mais provável é a utilização de um time misto. Como assim, misto? Manter a base do time sub-20, que já tem algum ritmo, e reforçar essa equipe com alguns jogadores do elenco profissional. Mas não os titulares absolutos. Provavelmente não. Seriam reservas, jogadores com mais experiência e força física, para dar mais corpo ao time e aguentar a pressão de um clássico. É uma tentativa de ser mais competitivo, sem jogar as principais estrelas na fogueira. É o famoso controle de danos. Você mostra para a torcida que não abandonou o clássico, mas ao mesmo tempo preserva seus principais ativos para o que realmente importa no ano. É uma solução pragmática. Mas essa solução, por mais lógica que pareça, também levanta uma questão importante, né? Ao fazer isso, o clube não está admitindo que o plano original de usar só o sub-20 foi um erro? Exatamente. E qual é a mensagem que isso passa para esses garotos? Essa é a questão de fundo que vai ficar, não importa o resultado de quarta. O debate sobre a estratégia, sacrificar a copinha para expor os garotos a essa pressão toda, foi a decisão correta. A gente pode argumentar que foi um teste de estresse que, apesar dos resultados, vai amadurecer os jogadores, ou a gente pode argumentar que foi uma exposição desnecessária que abalou a confiança de uma geração vitoriosa e criou uma crise que poderia ter sido evitada. Não tem resposta fácil para isso. A situação é delicadíssima. Na ação, o Flamengo está numa encruzilhada, logo no início de 2026, e a decisão sobre o clássico contra o Vasco vai ditar o clima no ninho nas próximas semanas. Sem dúvida. Vamos ficar de olho em cada movimento. E para você não perder nenhuma atualização, já sabe, esmaga o like, se inscreve no canal e compartilha esse plantão. E olha, o mercado da bola tá pegando fogo e as notícias não param de chegar direto do ninho do urubu. A gente tem muita, mas muita coisa para falar hoje. Tem coisa quente, viu? Desde a volta de um ídolo até saídas importantes e, claro, a situação do time no Carioca. Exato. Então, se você é Flamengo de coração, já esmaga esse like e se inscreve aqui no plantão para não perder absolutamente nada. É isso aí. Bora que o plantão tá no ar. Vamos começar, então, com a notícia que, olha, tá mexendo com o coração de todo rubro-negro. Lucas Paquetá pode estar voltando para casa. Pode e parece que tá cada vez mais perto. O sonho parece cada vez mais real.
As conversas com o West Ham, lá da Inglaterra, avançaram bastante nos últimos dias. Avançaram como? Traz os detalhes, traz o furo de reportagem pra gente, o que as tuas fontes estão dizendo. Então, a parada é a seguinte, a negociação toda pode chegar num valor total de 40 milhões de euros. 40 milhões. Isso dá mais de 240 milhões de reais. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas o ponto crucial é, o Flamengo ainda não fez uma proposta oficial no papel. O que existe, e isso é informação quente, é uma conversa, um alinhamento. Uma conversa com valores já na mesa. Exatamente. Algo em torno de 35 milhões de euros fixos, mais 5 milhões em bônus por metas, performance, essas coisas. O West Ham já sabe desses números e está esperando o Fla formalizar. Entendi. Então o primeiro passo, que é o mais difícil, de alinhar a grana, já foi dado. Foi dado. E tem um detalhe aí que é a verdadeira jogada de mestre do Flamengo nessa história toda. Tô curiosa. Qual é a jogada? É o famoso mecanismo de solidariedade da FIFA. Ah, claro. O clube formador. Exato. Como foi o Flamengo que formou o Paquetá, o clube tem direito a receber uma porcentagem dessa venda, cerca de 4% do valor. Espera aí. Então, na prática, o Flamengo paga um valor para o West Ham e depois o próprio Flamengo recebe uma parte desse dinheiro de volta. É isso. É quase um cashback. É uma engenharia financeira muito inteligente. O clube paga e uma parte volta direto para o caixa. E a gente sabe quanto seria esse cashback? A gente tem os números. Olha só, considerando a parte fixa, os 35 milhões de euros voltariam para o Flamengo 1,4 milhão de euros. O que dá quase 9 milhões de reais. Quase 9 milhões de imediato. E se as metas forem batidas, entram mais 200 mil euros, mais ou menos 1,2 milhão de reais. Não paga a transferência, óbvio, mas ajuda a aliviar o caixa. Uma operação financeira complexa, mas que mostra o nível de planejamento da diretoria. É uma aposta altíssima. Altíssima. E por falar em movimentações... Pois é. Mas enquanto um craque pode estar chegando, tem gente de malas prontas para sair, né? O elenco está se movimentando bastante. Bastante. E a gente começa falando da base. O zagueiro Iago, capitão do nosso sub-20 multicampeão, está com conversas muito avançadas para ser vendido. Iago? O capitão? Mas para onde? Destino Orlando City dos Estados Unidos. Puxa, mas qual motivo? Um jogador com tanto potencial, capitão... A questão é espaço, né? O contrato dele vai até o fim de 2026. Mas, ele não estava tendo espaço no time principal do Felipe Luiz. É, a zaga principal tá bem servida. Pois é. A gente tem Léo Ortiz, Léo Pereira, tem o Vitão, tem o Danilo. Fica difícil para um garoto subir e jogar. A venda é vista como uma forma dele ganhar rodagem e, claro, gerar receita. E a negociação? Tá fechada? Falta muito pouco. Segundo apuramos, falta só o ok final do presidente BAP para bater o martelo. É uma pena ver um jovem tão promissor sair, um cara com uma trajetória vitoriosa na base, né? 2 Libertadores, 2 Mundiais com o Sub-20, não é para qualquer um. Não mesmo, mas faz parte do futebol moderno. Às vezes é preciso vender para poder fazer grandes investimentos, como esse do Paquetá, por exemplo. Uma coisa conecta a outra. É verdade. E não é só o Iago que tá de saída, né? Não. Outro que já deu adeus oficialmente foi o meio-campista Vitor Hugo. Essa já foi confirmada, então. Confirmadíssima. O Atlético Mineiro anunciou oficialmente nesse domingo a contratação dele. O Vitor Hugo, que surgiu tão bem em 2022, parecia uma grande promessa. E foi. Ele atuou em 106 partidas, marcou 6 gols, foi multicampeão com a gente. Ganhou Libertadores, 2 Copas do Brasil, 1 Brasileirão. Mas depois ele meio que perdeu espaço, né? Foi emprestado. Exato. Rodou por empréstimo no Göztepe, da Turquia, e também pelo Santos, mas não conseguiu se firmar em nenhum dos dois. Agora sai em definitivo para o Galo. Mais um garoto do ninho que segue outro caminho. É o ciclo do futebol. É o ciclo. Bom, mas vamos mudar o foco um pouco, sair do mercado e ir para dentro de campo. Porque, olha, o começo de temporada no Carioca ainda não engrenou, hein? E não engrenou mesmo. E o sinal de alerta acendeu. A derrota para o Volta Redonda, com o time majoritariamente sub-20, complicou as coisas.
Complicou. Foi a terceira partida seguida sem vitória no campeonato. E isso começa a gerar um questionamento, sabe? Mesmo com um time alternativo. Claro, a torcida começa a se perguntar quando o time principal vai voltar, como fica o planejamento com esse início ruim. A pressão começa a aumentar. Aumenta muito, e a gente sabe como é a pressão no Flamengo. Não existe jogo amistoso, não existe campeonato menor. Vestir um manto sagrado tem que vencer. E a pressão aumenta ainda mais porque o próximo jogo é o Clássico dos Milhões contra o Vasco. Aí o buraco é mais embaixo. Não tem mais desculpa de time B, de garotada, agora o bicho pega de verdade. Pega mesmo. O jogo é na quarta-feira, dia 21, 9h30 da noite, no Maracanã. É a hora da equipe principal entrar em campo e mostrar sua força. É o momento de dar uma resposta, né? Pra torcida, pra imprensa, pra todo mundo. Uma resposta e uma vitória. Qualquer coisa diferente disso num clássico, depois desse início, vai deixar o ambiente bem pesado. Com certeza.